Boa noite a todos os irmãos e às nossas crianças, que estão assistindo. Vou deixar para vocês um versículo que se encontra em Romanos 1,17, que diz: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que desde o princípio até o fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Este versículo foi um versículo muito importante na vida de um personagem histórico e importante para nós protestantes. Hoje é um dia em que comemoramos a Reforma Protestante. Sabe, crianças? Martinho Lutero, ele era um monge da Igreja Católica e ele recebia ensinamentos de que Deus castigava as pessoas, de que precisavam fazer coisas, obras, precisavam pagar tributos à Igreja Católica para que fossem salvos, para que tivessem um lugar no céu. Ensinamentos errados. E ele, lendo a sua Bíblia, estudando a palavra de Deus, ele descobriu que a Igreja Católica estava ensinando coisas erradas. E estudando a sua Bíblia, ele encontrou este versículo que diz que a justiça de Deus é revelada nos evangelhos e que o justo vive pela fé, viverá pela fé. Então, nós precisamos ter fé. E ele, então, protestou contra a Igreja Católica. Ele foi contra, ele disse: não, esse ensinamento está errado. A Bíblia, a palavra de Deus, não ensina isso. E sabemos que a palavra de Deus é a verdade. Então, Martinho Lutero escreveu 95 teses e foi até a porta da igreja e pregou este papel lá. Mas tia vai resumir, como sabemos que existem 5 ensinamentos básicos da Reforma Protestante. E Martinho Lutero, ele passou a dizer às pessoas que somente as Escrituras, somente a palavra de Deus é a verdade. Somente as Escrituras ensinam a verdade, que elas deveriam ler sua Bíblia. Mas naquele momento, crianças, naquela época, era difícil porque a Bíblia era escrita em uma língua que eles não conheciam. Mas Martinho Lutero, ele depois traduziu a Bíblia para a sua língua, o alemão. Martinho Lutero também ensinou que somente em Cristo somos salvos, somente por Cristo somos salvos, como diz lá em 1 Timóteo 2,5, que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Martinho Lutero também ensinou que somente pela graça somos salvos. Não mereço, mas pela graça eu sou salvo, Não sou salvo como recompensa de alguma coisa boa que eu faça, de alguma obra para outra pessoa, ou através de algum sacrifício. Não, eu sou salvo pela graça de Deus. E somente pela fé. As boas novas de salvação, que é o Evangelho, é a revelação da justiça de Deus. Eu preciso crer nessa justiça
crer que o sacrifício de Jesus foi suficiente para ser salvo. E somente glória a Deus, né? Todas as coisas são para a glória de Deus. Como a palavra de Deus nos fala em 1 Coríntios 10:31. Quer comais, quer bebais, façam tudo para a glória de Deus. Somente para a glória de Deus. Então, Martinho Lutero ensinou isso às pessoas. Ele foi perseguido, mas graças a Deus, ele foi usado para fazer esta reforma, esta renovação e trazer a verdade para as pessoas, para que as pessoas não fossem obrigadas a pagar indulgências, a fazer sacrifícios para herdar os céus. Hoje, criança, você herda o céu crendo em Jesus Cristo, recebendo Ele como Salvador em sua vida. Então você tem o direito de morar nos céus. Que o Senhor Deus possa iluminar o seu coração, abrir a sua mente e o Espírito Santo possa te convencer de que você precisa aceitar Jesus Cristo. Fiquem com Deus todos.